Olá, boa Boa noite. noite. Tudo bem com vocês? Seguinte, ó, como prometido, mais uma live com um assunto muito bacana, um assunto que também vem ali daquela pesquisa que a gente fez, tá? Isso, nós estamos dando sequência agora das lives. E um dos assuntos também é o que a gente percebeu que tem muito cirurgião dentista que acaba trabalhando sozinho, né? Sozinho mesmo, sem nenhuma secretária, sem nenhum auxiliar, ou muitas vezes com é, uma Só com o auxiliar. auxiliar ou só a secretária. E o que acontece, né? Quando você trabalha assim sozinho ou com um funcionário, né? Digamos assim, Um colaborador da um equipe, colaborador, uma pessoa da equipe. o que você tem que ter, né? É uma situação que você precisa estar bem organizado e tudo mais para que o seu consultório ele ocorra da melhor forma possível, o atendimento e tudo mais, né? Então, o que acontece? Qual que é o nosso tema de hoje? A gente escolheu um tema que é o seguinte: sozinho, mas Com com GPS. GPS, tá? Então, o que é o GPS? O GPS, na verdade, ele é um guia, né, que vai te auxiliar ali a chegar a um destino, né? E a gente precisa ter esse guia também dentro do consultório, tá? Para chegar no nosso destino, nosso objetivo, nosso propósito, certo? E qual que é esse GPS que a gente, por exemplo, que a gente ensina dentro do produtividade guiada, né? Quase enrolei aqui. É um sistema, né, que a gente chama de OPP, tá? O que quer dizer esse OPP? É organização, planejamento e processos, tá? Então esse é um sistema que a gente chama de OPP, que é para você conseguir chegar no seu destino da melhor forma possível, sendo mais eficiente e mais inteligente ali em todo o processo operacional do consultório, tá? E aí o que normalmente acontece quando você tem essa falta do OPP, né? Quer dizer, da organização do planejamento de processo, né? O que você começa a perceber? Você tem o quê? Uma diminuição da qualidade de atendimento, né? Você tem uma diminuição da qualidade do serviço prestado. Você tem uma queda na percepção de valor do seu consultório, na visão do seu paciente, né? Você tem perda de tempo, né, em atendimento, na parte administrativa, as coisas que você tem que fazer, né, a sua rotina diária. Você tem perda de lucro com isso, né, uma consequência, né? E uma consequência, Bastante. e outra coisa que acontece muito, te gera estresse, né? Quando as coisas não ocorrem, as tarefas não ocorrem direito, você não consegue executá-las é, com, Da melhor da melhor forma forma possível possível. no seu dia, vai te causando o quê? Estresse. Que gera Você, muito, né? você e, por exemplo, você que trabalha sozinha, é só você recebe todo o estresse. Mas se tem uma secretária ou um auxiliar, é a tua equipe. Então, esse estresse, ela se estende para todo mundo dentro do teu ambiente de trabalho, né? Então, toda essa falta de organização, de E, planejamento, processo acaba gerando um estresse no E, consultório inteiro. exatamente. E outra coisa também ocorre, consequência disso. Você tem o quê? Uma desmotivação, né? Você tem um descontentamento profissional, né? E também é o seguinte, você perde algumas oportunidades. O que são as oportunidades que eu estou falando aqui? Por exemplo, tem datas comemorativas que você deveria tomar uma ação, fazer alguma coisa para mandar para o paciente, né? Um WhatsApp, um e-mail, um folder, Um alguma coisa, um lembrete. lembrete. Você acaba o quê? Não fazendo, né? Muitas vezes você vai esquecer e porque não vai ter tempo para fazer. Porque Faltou faltou planejamento, planejamento, né? Faltou organização. planejamento, tempo, né? Então, por exemplo, essas são algumas consequências que você começa a enxergar que o consultório começa a te dar, né? Alguns sinais. Exato. É quase que orgânico, né? Ele vai te respondendo. E É. essas são sensações que você vai ter que começar a entender para você ter essa sensibilidade para entender o quão importante é ter o OPP. Então, além, né, por exemplo, do que o consultório te mostra quando você não tem implantado o OPP, você tem aí algumas sensações
que o próprio cirurgião dentista mesmo começa a sentir e até a equipe, quando você tem equipe, e quando a gente fala equipe, pode ser uma pessoa mesmo, ela já é a sua Sim. equipe, tá? Ela tá ali com você em prol de não é um resultado, de um propósito, né? Então, não ache que equipe é quando você tem 6, 7, 10 pessoas. Quando você tem ali uma pessoa já trabalhando com você, com o mesmo objetivo, a mesma missão, os mesmos valores, você já tem o início da Da sua equipe. equipe, Uhum. né? Esse é o início. Então, quais são as sensações que os cirurgiões dentistas começam aí a sentir quando você não tem essa organização, nem o planejamento, nem os processos dentro do consultório, né? Você começa a se sentir improdutivo, né? Parece que é aquela rotina que te engole. Você trabalha, trabalha, acorda, atende, resolve problema, dorme, acorda, atende, resolve problema e nada caminha, nada anda, né? Parece Você ficar fica, patinando, você patina, né? você realmente, você fala, caramba, eu atendo, parece que não sobra dinheiro, no mês seguinte é o mesmo desespero, né? Então é aquela sensação de improdutividade, né? Você começa a perceber que falta resultado. Parece que você trabalha demais e aquilo não te dá resultado nenhum, né? Nenhum resultado lucrativo. Você realmente não sabe nem se está tendo lucro ou não. Tem alguma coisa nessa questão de lucratividade, assim, de Sim, resultado que você pode. não, exatamente. Você começa como você está patinando e como você não tem nenhum guia para você, né? Nenhum processo, nenhum planejamento, o que que acontece? São coisas que você deixa de fazer no consultório e às vezes são coisas importantes que você deveria fazer. Por exemplo, um É exemplo verdade. clássico, se você deixar de pagar uma conta, você vai pagar com multa. Então você já tem um reflexo financeiro, A né? A lucratividade já lucratividade vai se começa a ir pro comprometendo. ralo, E aí né? vai, né? Marcou errado o paciente atrasou, ou você esqueceu de reagendar, você ficou com uma agenda vazia. Enfim, são várias coisas que dão consequências, né? Vários Várias pontos, várias ações ações que você deveria fazer e não conseguiu fazer. acaba sendo um efeito cascata Sim, mesmo, né? Quando você não tem organização, planejamento e processo, acaba criando situações que vão desencadeando outras situações que você não chega no resultado, você não tem resultado, você fica parado ali, né? é o que você falou, é um efeito cascata, né? Uma coisa está interligada à outra, né? E como é cascata, na hora que começa a disparar por exemplo, a sensação de produtividade, a parte financeira, aí vai começar a Vira uma desenrolar, bola vira de uma bola de neve neve, de, né? de, de sensações, de Isso. desinteresse. Aí tem também, por exemplo, a dificuldade de crescimento, né, de desenvolvimento do seu consultório. Então, por exemplo, se você trabalha sozinho, nada de errado com isso, tá ótimo trabalhar sozinho. Só que é o seguinte, quando você trabalha sozinho, você tem uma limitação, né? Você tem limitação de tempo, você tem limitação de quantas tarefas você consegue produzir. Você pode ser a pessoa mais produtiva do mundo, mas você tem uma limitação como ser humano. Então, se você não tem, por exemplo, o app, você vai ficar sozinho, você vai ficar limitado. Então, você tem que ter um planejamento de aumentar, por exemplo, a sua equipe, entendeu? Começar a contratar pessoas para fazer parte da sua equipe, para que você comece aí a ter um crescimento, um desenvolvimento do seu consultório. Né? Isso é muito interessante, esse planejamento. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa, o cirurgião ele fala, eu não tenho dinheiro para pagar. Tudo bem, você não tem dinheiro agora, só que você tem que pelo menos começar a se planejar o que eu preciso para começar a ter uma equipe, né? E aí que vem, por exemplo, uma parte do planejamento, que é a do OPP, né? Falta de direcionamento, né? Então, é aquela coisa, né, que a gente diz, se você não tem, por exemplo, um objetivo, se você não tem um caminho, qualquer caminho serve. Então, você fica à deriva, né, da rotina. Você não consegue sair daquele ciclo, que é um ciclo vicioso, tá? Você Sabe, ser improdutivo e tudo sabe aquela mais. sensação que você tem, você vai trabalhar todo dia, você vai, faz o que tem que fazer, volta, e a impressão que dá é que você cai nessa rotina de é sempre a mesma coisa. Parece que não anda, é aquilo que a gente falou, a sensação de ficar patinando. Por que essa sensação? Porque você não tem direcionamento.
né? Você nem sabe o que vai fazer, você vai fazer que apareceu na tua frente. E a gente sabe que não é bem assim. Para a gente evoluir, para ter eficiência e produtividade, a gente tem que ter planejamento, né? Tem que realizar ali as tarefas que vão te levar para o seu propósito, né? Que a gente chama, né, das tarefas de produção, que a Uhum. gente já falou aqui algumas vezes. Então, é interessante porque esse assunto que a gente está falando aqui, ele é muito denso, né? Ele tem muita coisa para ser desenvolvida. Então, a gente está tentando falar aqui de uma forma mais resumida e que você entenda a necessidade de você realmente ter um sistema operacional do consultório bem estruturado, bem desenvolvido, sendo você trabalhando sozinho com uma pessoa ou com uma equipe, né? Mas quando você trabalha sozinho, essa questão de organização, de planejamento, ela é essencial para você ter um desenvolvimento cada vez melhor, né, do consultório. Quais outras sensações que vão começando a aparecer quando você não tem o app implementado na sua rotina, no seu consultório? Você tem a insatisfação profissional, né? Então, essa rotina improdutiva que esgota, exaustiva, ela vai te gerando é, um, uma desmotivação, uma insatisfação profissional. Você não tem mais vontade de acordar cedo e atender, você já começa a ficar daquele jeito. Ai, paciente, nossa, esse paciente é chato, você já começa a julgar, né, os pacientes e tudo mais. Então, tudo isso você começa a perceber que é uma insatisfação profissional mesmo, tá? Porque você não tá tendo resultado, porque você não tem organização, e aí é muito perigoso, porque aí que muitas vezes o profissional acaba deixando a profissão por falta É, desse sistema, desse você guia acaba não acreditando mais que na sua faltou profissão, para né? Ah, porque ele. a odontologia tá difícil, tá Não dá difícil para todo mundo. É dinheiro. difícil para todo mundo, né? Mas é assim, é uma profissão, onde você vai, no Brasil inteiro, em qualquer lugar, você consegue um emprego. Você é profissional da liberal, mas assim, a odontologia, você tem que praticar odontologia na excelência, né? Então, para a gente atingir excelência, para a gente atingir algum resultado, é aquilo que a gente está falando aqui. Não importa se está sozinho, nada de errado com isso, né? Tem uma equipe pequena, uma equipe grande, você tem que ter a organização, o planejamento E e os tem que ter os processos. processos. Não existe, não dá para trabalhar sem esses três Pilares. pilares, tá? É a base, tá? Que é o que a gente ensina no curso. E é o que. Eu vou até fazer um parênteses aqui. Por que a gente fez o. Por que a gente desenvolveu a produtividade guiada? Porque a gente percebe que muita gente, né, muito cirurgião dentista, ele fica assim muito apegado, por exemplo, a só trabalhar no marketing digital, a trazer paciente, trazer paciente, trazer paciente, mas esquece que você precisa ter uma estrutura do seu consultório muito bem montada, porque senão toda e qualquer ação que você fizer em benefício do seu consultório, você não vai ter o resultado que teria, entendeu? Você vai ter resultado do marketing? Lógico que você vai ter, só que não tanto quanto você teria. Por isso que é muito importante você ter um sistema operacional do seu consultório rodando da melhor forma possível, de uma forma eficiente, né? Hum. Então, fechou parênteses, deixa eu voltar aqui, senão o Rodrigo ficar bravo comigo que eu saí do assunto. Então, quais são as outras sensações que você começa a perceber quando você não tem esse sistema, né? Você começa a perceber que você não tem um índice de conversão de paciente satisfatório, né? Ou tá muito baixo, ou ele começa mesmo a cair cada vez mais, né? Você não consegue fazer com que os seus pacientes aceitem o seu planejamento. E isso tem muito a ver com a organização mesmo do seu consultório, em fazer o paciente sentir valor em tudo que você está oferecendo para ele, né? Consequentemente, você começa a ter uma taxa de fidelização muito baixa, né? Que é uma questão que eu brinco, que é o seguinte, você vendeu uma vez, não é tão difícil, né? O difícil é você manter aquele paciente fidelizado e tendo a certeza de que você sempre vai fazer o melhor para ele. E aí esse paciente fidelizado, ele sempre vai te indicar, ele vai trazer a família dele,
Então, a fidelização, ela é um aspecto, né? Ela é uma ação muito importante que a gente não pode deixar de lado, né? E ela faz parte da organização do seu consultório, do planejamento e da criação de um processo eficiente e inteligente para dentro do seu consultório, né? O descontentamento de pacientes também ela acaba acontecendo quando você não tem esses três pilares bem desenvolvidos e implementados dentro do seu consultório e você não consegue atingir aí o, O o discernimento isso. do que do seu consultório e do que é seu. Aí é o seguinte, isso ocorre Numa questão muito na financeira, questão né? financeira. Essa é a parte organizacional, né? Então mistura muito, né? Isso é comum, né? A parte financeira do consultório com a parte financeira pessoal e vira assim uma coisa única, né? Muita gente tem dificuldade disso. Mas segura aí que a gente ainda vai falar uma dica É. sobre isso daí mais Que pra aliás é frente. um tema, essa questão de não conseguir fazer essa distinção, né, do que é seu e do que é do consultório, vai ser um tema de mais uma live que a gente vai falar, não sei se essa semana ou provavelmente na semana que vem, que é um tema que também surgiu essa dificuldade financeira de conseguir separar o que do cirurgião dentista e o que vai para o consultório, né? Esse também é mais uma sensação que você acaba percebendo, acaba desenvolvendo. Agora, entrando bem no app, né? Na organização, né? Por que ter organização, né? Porque o que acontece? No consultório, exige no nosso dia a dia, tem muitas tarefas do dia a dia, né? Que é a nossa rotina. Então, para você ter resultado, você tem que ter rotina inteligente. Você tem que ser organizado, né? Por exemplo, prontuário, você tem que estar com um prontuário organizado, né? Você tem que ter o estoque organizado, né? A sala de atendimento, tua tem que estar organizada, né? Onde guarda cada instrumental, onde guarda cada material, né? Você tem que ter essa organização, né? Na esterilização, a mesma coisa, né? Você tem que ter tudo organizado, né? Por exemplo, importantíssimo, a agenda, né? Todo mundo reclama da agenda, mas a agenda, por mais simples que pareça, a agenda tem que estar organizada, né? Ainda mais se você está sozinho ou tem só uma secretária, você tem que ter uma agenda super organizada, né? Os horários do seu paciente, né? Marcou retorno, o retorno de acompanhamento, que é importante. Quando eu falo retorno, não é aquele retorno dele voltar para a semana seguinte, mas é quando você deu alta para o paciente e já deixar pré-agendado para ele o retorno e acompanhamento. Isso é super Tem que importante, continuar essa né? relação profissional-paciente. Você Faz não parte da pode. fidelização, Porque quando você fala né? paciente, você está de alta e tudo mais, é como se você estivesse cortando o vínculo com ele. E não é isso. Você tem que continuar criando essa conexão. Que a gente mostra até no curso como que você continua criando essa conexão com o paciente para ele retornar no momento em que vocês decidiram, né, fazer esse retorno de acompanhamento dele. Exatamente. E aí você vai perceber que o AVP ele é uma engrenagem, ele tá muito, é quase que uma coisa só. É tudo interligado, né? E aí vem o planejamento, que nós conversamos, né? Que o planejamento nada mais é o que é. A gente fala que o planejamento ele é igual a resultado menos estresse. Né? Então quando você não tem organização, planejamento e processo, vai te gerando estresse, como a gente já falou. Né? Então o planejamento é ele que vai te direcionar. Né? Aonde você quer chegar? Qual que é a tua meta? Você tem que ter, mesmo você trabalhando sozinho, você tem que ter uma meta sua, né? Anual, você tem que ter ela mensal, né? E você tem que ter ela semanal, né? Você tem que saber quais os procedimentos você quer fazer, né? Você tem que ter metas, por exemplo, planejamento. Você tem que ter de marketing, né? O Sim. seu planejamento de marketing tem que estar feito, o seu planejamento financeiro tem que estar feito, né? Mesmo se você quer aumentar a venda, você tem que ter o financeiro, planejamento financeiro, né? Sim. Por exemplo, para Reativação. reativar os pacientes, tem que ter um planejamento para isso, né? Então, você vê, o planejamento ele é um guia. Você já começa a enxergar aonde você quer chegar, né? Então, aí você tendo esse planejamento, você rompe aquela sensação de que você está patinando, né? Porque na hora que você está Que tá à planejamento, deriva, né? exatamente, que está deriva. Quer dizer, eu chego lá, estou fazendo, às vezes nem sabe o que está acontecendo. Passo de vai semana e volta semana, passa mês, parece que a coisa está igual, nada mudou, né? Por quê? Pela falta de planejamento, né? E aí o que acontece? Você tem que criar o quê? Processo. Então, tá vendo? A organização, planejamento e processo estão quase que tudo unido, Interligado. interligados, né? Então, por que você vai ter processo, né? Você tem que ter processo porque você vai desenvolver
né, e executar as tarefas de uma forma eficiente. Né? Para quê? Você tem que ter começo, meio e fim, né, para você ter resultado. Né? Por exemplo, começou a esterilização, ela tem que ter um começo, um meio e fim. Começou, vai até o final. Termina, porque você vai otimizar seu tempo. Né? Isso é processo, você tem que fazer o processo disso. Você tem que Né? criar Você o tem que processo criar esse processo para você e para sua equipe. ou para sua equipe, ou hoje é você sozinho, mas você tem que criar esse processo, porque amanhã você contratar alguém, tem que fazer da mesma forma, é o mesmo processo. Né? Por exemplo, atendimento clínico, tem que ter processo. Né? Processo, por exemplo, de receber do paciente. Né? Tem que estar claro, se você está com a secretária, você tem que saber como que ela vai fazer para muito receber o dinheiro. importante. Né? Isso é Muito importante. importante. Você tem que ter um processo pré-definido. Como que vai acontecer? O paciente vai entrar, sabe? Você tem que ter a sequência, o passo a passo. Qual é o caminho que o paciente faz no seu consultório? Porque isso vai te ajudar a não ter ali as lacunas de paciente devedor. E assim, lembra, você tem que facilitar. Né? Porque se você não tem esse processo, peraí, maquininha, fica procurando, não sei onde está, fica aquela coisa que parece meio perdida, né? Desorganizada, isso aí que acontece? Já começa, o paciente começa a ficar irritado, já começa a olhar para cima, quer dizer, então a experiência já não fica boa, né? E às vezes você perde até a chance de fechar o pagamento completo. Fala, então faz o seguinte, depois eu venho e pago. Uma outra questão. Pronto, começou. Também, né? Que eu lembrei aqui. Muita gente tem dificuldade, que é normal e tá tudo bem também, em fazer, por exemplo, uma cobrança do paciente, tá? Então, o paciente está devendo ali alguma parcela, alguma coisa. O que acontece? Se você, no seu processo de recebimento do paciente, seguir ali, é muito difícil do paciente ficar te devendo, entendeu? Então, é quase que uma ação que você não vai precisar tomar lá na frente. Você tem que ficar cobrando o paciente o tempo todo, então você está tendo alguma falha no processo de recebimento lá atrás que não está bem estruturado, né? Exato. E aí, o que acontece? O processo, ele serve justamente para isso. Você tem o controle, você sabe onde está... Se você está fazendo a mesma coisa, sempre da mesma forma, que é o seu processo, e aconteceu alguma coisa, você consegue saber aonde que aconteceu, onde foi o problema. Você consegue pontuar, né? Então o processo também significa o quê? Controle de qualidade. Você consegue controlar a qualidade, porque sempre vai ser feito da mesma forma. Então se hoje é você fazendo aquilo da mesma forma, na hora que entrar uma outra pessoa lá, da equipe, ela vai fazer da mesma forma, não vai mudar, né? Lógico, os processos é a melhoria contínua, né? Você, quando você vai começando a criar o teu processo, um ajuste, sempre pode fazer um ajuste para melhor, mas o processo tem que manter o mesmo. Sempre tem que ser a mesma sequência, sempre a mesma coisa, para você ter essa qualidade. O processo ele é muito personalizado, né, do seu consultório. Qual é o estilo do seu consultório? Então, assim, não adianta, por exemplo, a gente passar qual é o processo de recebimento. A gente costuma passar, só que você tem que pegar essa ideia e adaptar para o seu consultório da melhor forma possível, né? Eu pensei aqui quando estava falando uma questão para falar do processo da equipe que você falou. Agora eu prestei atenção no que você estava falando e acabei esquecendo. Mas você vê que tudo faz parte... importância... Pode falar. Não, tudo faz parte do processo, né? Então, assim, a pessoa ela vai executar da maneira com que você desenvolveu o teu processo. Lembrei. Né? Lembrou? Pode falar. Lembrei. E é o seguinte, você criar um processo, você ter uma visão ali de desenvolver um processo, ela não é simples, só que ela é treinável, né? Então, você tem que começar a desenvolver os processos. Vai ter falha? Vai ter falha. E faz parte do processo ter falha. E foi o que o Rodrigo falou. Você está fazendo a esterilização. Teve algum problema? O material não está esterilizado, por exemplo. Onde que está a falha? Quando você tem o processo, você consegue indicar onde foi a falha e ajustar para que aquela falha não aconteça. Então, quando você tem, por exemplo, o mesmo problema acontecendo muito recorrente, é porque tem alguma falha durante o processo que não está bem resolvido, não está bem estabelecido. E aí você tem que começar a criar essa visão mais crítica,
não é crítico de problematizar, tá? Crítico de procurar onde que você pode melhorar aquele processo para ele ficar mais eficiente. É Quer isso ver? que Ó, eu tem outros queria falar. exemplos aqui. Por exemplo, a gente pega também pagamento de conta. Você tem que ter um processo, né? Você tem que saber quando você vai pagar a Planejamento, conta, como que você vai pagar a conta, certo? Compra de material, de insumo, tem que ter um processo fazer a compra, né? Fazer cotação, quando que eu vou comprar. Então você já tem que começar, isso é planejamento, né? E é processo, você desenvolveu esse processo, mas tem que estar dentro do planejamento. Olha só como que a coisa interliga, vai né? interligando, né? Controle de laboratório. Vou pegar o teu gancho. Por exemplo, foi para o Muito laboratório, de importante, repente gente. chega lá, olha, a peça não chegou. Como assim não chegou? Né? Então você tem um processo. Então você tem um processo que é o seguinte: quem liga, quando liga, como é que funciona. Então, nesse processo aí que falhou, você consegue identificar aonde que foi a falha. Foi a falha da comunicação do laboratório-consultório ou foi o consultório-laboratório? Né? Então você consegue identificar e corrigir, Às vezes entendeu? faltou a guia. Por exemplo, por que atrasou? Porque na guia não tinha a cor que era para ser feito e aí atrasou um dia mais. Por Ou não exemplo, ligou no dia que era para ligar, ligou falha do depois, processo. entendeu? Então Enfim, você começa a perceber, quando você tem um processo, você consegue apontar ali onde teve as lacunas, onde as falhas aconteceram e poder ajustar e cria para esse melhorar. processo para tudo. Nós estamos falando aqui também até de limpeza do consultório, a limpeza da Tudo. sala, como que você limpa, como que não limpa, tudo tem que ter processo. Não consegue ter produtividade nem eficiência se você não tiver processo, se você não tiver um planejamento e uma organização. E são processos bem definidos, tá? É um passo a passo mesmo. É assim, cada ação do consultório, cada ação ela tem um processo, um passo a passo para ser seguido, né? E Isso. tem que ser seguido. O que que o ser humano tem mania de fazer? Adora pular passo. E quando você pula um passo, você já quebrou aquele processo. Aquele passo que você pulou, com certeza, ele vai interferir num próximo passo ou num próximo processo. Ele não pode gerar pode ser que ele não gere para você um problema ali imediato, mas você pode ter certeza que ele vai interferir, ele vai dar problema num próximo processo. Bem lembrado uma coisa. Sabe o efeito borboleta? É isso aí. É, Se eu deixei de fazer uma coisinha aqui, aí vai começando. Por quê? O que acontece? Se você você que está planejando, fazendo o processo, permitir que pulem passos, o que vai acontecer? Vai virar a rotina normal pular passo. Já vai dar problema no teu processo. Isso em tudo, tá? Desde você lá no teu atendimento como no processo do consultório. E outra coisa, o processo é importante. Na hora que você tem uma equipe, você começa o quê? A delegar função. Né? São funções que vão ser delegadas. Né? Hoje, tudo bem, você faz quase que tudo, ou tudo. Né? Por isso, mais um motivo de você ter processos definidos, para você não se perder. Mas a hora que você começar a ter uma equipe, está pensando em expandir, começar a ter equipe, isso já vai estar determinado. E a pessoa tem que fazer exatamente da mesma coisa. Por quê? Isso aí não é burocracia, isso é o seguinte, é qualidade. Você consegue manter qualidade tanto do seu atendimento quanto de serviço. Né? E isso aí vai refletindo. Lembra, a gente fala de valores, né? De como agregar valor. Né? A diferenciação, agregar valor. uhum, Temos que pensar o seguinte, você está agregando valor em todas as ações dentro do seu consultório. Desde a hora que o paciente chega, quando ele liga para ele você, liga. no atendimento telefônico, quando ele entra na recepção, ele vai até a sala, enfim, tudo ele tem a percepção de valor. Tudo você pode agregar valor, né? Com organização, planejamento e Processo. processo. Você cria valor. Então aumenta a percepção de valor do teu paciente dentro do teu consultório. E só um adendo aqui do que você falou. Quando você começa a delegar, não basta só delegar, né? Então, do efeito borboleta. Se você delegou uma tarefa, você precisa verificar se a pessoa, se o responsável está fazendo aquela tarefa da forma que tem que ser feito. Por quê? Pula um passinho hoje, amanhã, esse daqui pula de novo. E aí ela já criou a rotina dela de como, por exemplo, aquele processo deve ser realizado, que não era o que você tinha definido. Aí amanhã depois você contrata outra pessoa e ela vai ensinar essa pessoa. Ela não vai ensinar do jeito que você
determinou, ela vai ensinar o jeito que ela faz. Então, o jeito que ela faz já tem ali 2 passos que não estão sendo realizados. Aí, essa segunda pessoa que aprender, ela vai começar a criar também o processo dela. Então, começa a gerar um monte de problema. Por isso que não basta só delegar, você tem que delegar e você tem que, de tempo em tempo, avaliar, ver se aquele colaborador está realizando aquela tarefa, aquele processo, como você determinou, né? Acho que é importante. Não, isso é super importante. O pessoal do curso da produtividade guiada já sabe Ai, disso. já sabe. O que acontece? Exatamente. Você cria processo, não é só criar. Você tem que criar e implantar, ou seja, tem que treinar, né? O que a gente costuma ver? O pessoal, quando contratei uma secretária nova, aí simplesmente pronto, ele larga lá, ela tem que atender, ela tem que... o cirurgião ele não fala nada, né? Quer dizer, tá supondo que ela sabe fazer todo... Ela pode até ter um processo de um lugar antigo, só que às vezes é diferente do teu. Ou ela foi recepcionista de uma outra área, nada a ver com a sua, mas ela é uma recepcionista. Então é o seguinte, sempre a gente tem que estar treinando. E quando você cria o seu processo do seu consultório, quando entrar qualquer funcionário novo, é aquilo que vai funcionar. Né? Que nem você falou, não é uma pessoa que vai treinar outra pessoa da forma dela, é a forma da clínica, a forma Ela do vai consultório. aprender o processo É o do processo consultório. correto do seu consultório, o que você definiu, o que você está implantando. Então, sempre que entrar gente nova, vai estar aprendendo a mesma coisa. Então, sempre vai ser da mesma forma. Olha lá a qualidade se mantendo, você vai conseguir manter a qualidade. Por isso que a gente faz o mapeamento do consultório, né? Quando você faz um mapeamento, você consegue distinguir ali, né, todas as tarefas, as funções, os responsáveis e todos os processos. E aí, quando você faz a contratação aí de uma nova pessoa, essa pessoa ela segue esse mapa, né? Até otimiza o seu tempo ali também de você ensina, mas se a pessoa tiver alguma dúvida, ela tem um mapa ali com todo o passo a passo. Isso você aprende a desenvolver no curso, o mapa de processo do seu consultório personalizado para você. Isso é muito importante e assim, eu conto no dedo consultórios que tem esse mapa bem definido. Agora, como eu prometi ali, vou comentar, fazer uma dica, né? Que a gente vê que acontece muito, né? Aquela história financeira de misturar o que é do consultório e o que é pessoa física, né? O que é seu, né? Uma dica simples. Não precisa ter CNPJ. Ah, eu não tenho empresa. Não, não tem nada a ver com isso. O que você tem que fazer? Para ontem, se você não tiver, você vai pegar e vai abrir uma conta, como você não tem empresa, no seu nome mesmo, você vai abrir uma conta num banco digital, por exemplo. Por que eu estou falando do banco digital? O banco digital hoje não tem tarifa, não tem nada. Então tem vários aí no mercado aí. Inter, Nubank, você escolhe um aí. Tem muita facilidade. Pesquisa um que você não vai pagar taxa nenhuma, no seu nome. O que vai fazer? Essa conta, a partir de agora, ela vai ser 100% para o seu consultório. Tudo que entrar e tudo que você for pagar tem que ser através dela. É claro que você não pode demorar muito, Pagar mas você do vai ter que... né? Exatamente, das contas do consultório. Você vai ter que começar, eu sei que quando mistura, fica tudo... mas eu que recebi, vai ficar aquela bagunça no início, mas você tem que colocar a casa em ordem. 100% do que entrou, você tem que colocar nessa conta. Tudo que você for, pagamento, dental, aluguel, água, luz, internet, secretária, você tem que começar a pagar desta conta. E aí você vai começar a ter uma administração e uma organização financeira do seu consultório. Então aí você já vai começar a entender o que sobra para você e o que tem que ficar no consultório. Né? As contas que vão vir, né? Então assim, você tem que saber os seus custos, né? Os custos fixos, os custos variáveis, né? O que vai sobrar, a tua lucratividade. Então assim, você vai começar pelo menos agora, dessa forma, ter um controle. Né? Então, porque muitas vezes o que acontece? Entra o dinheiro do consultório, é minha conta pessoal, só que assim, eu tenho casa, eu tenho aluguel da minha casa, eu tenho supermercado, eu tenho um monte de coisa que eu estou fazendo e está indo aonde? Na minha conta pessoal. Aí a hora que você vai ver pagar um laboratório, não sei o que, você vai achar, meu Deus, vou ter que tirar dinheiro, onde eu vou fazer empréstimo? Vai virando um montante, aí né? Você vai ter também uma sensação do seguinte, meu consultório não me rende. dá nada, só me dá prejuízo. Não, é que é o seguinte, você está usando todo o dinheiro do consultório. Né? Então, isso é importante para você começar agora, faz um exercício, abre uma conta no banco digital
e faz todas as operações do seu consultório através dele, 100%. Tudo que entra e tudo que sai por lá. Fatura. Tudo que fatura, tudo que entra e as contas, tudo por lá. E aí depois você vê no final do mês o que sobra e o que você precisa fazer pagamento lá. Aí você já vai começar a equilibrar suas contas. Não vai misturar na tua conta particular, ok? E seguindo o seu raciocínio, se começou a ficar muito aquela bola de neve, nossa, mas eu não tô conseguindo pagar, não tô conseguindo pagar alguma coisa, você tem que prestar atenção. O que está acontecendo? Será que você está tendo lucratividade nos seus processos, nos seus procedimentos, né? Você sabe se você realmente está tendo lucro no procedimento que você está realizando? Se você não sabe a sua margem de lucro de cada processo, gente, você tem que saber, isso é o básico, isso tem que ter, porque senão você está totalmente à deriva de uma rotina que você não sabe se aquilo está te trazendo fruto ou não, tá? Então você tem que fazer a precificação de cada procedimento para você saber a margem de lucro. E tem que ter lucro. Se no final do mês não está sobrando nada, não tá tudo bagunçado, você precisa parar e planejar aí essa sua questão financeira. Outra coisa tá? que eu escuto muito, não tenha medo de descobrir, porque fala assim, se eu descobrir, não tenha medo, Não, vamos sair do escuro. Tira a venda, né? Você precisa saber sim. Será que eu estou gastando muito, pessoal? Então assim, você vai começar a ter um parâmetro melhor, né? Então, vamos combinar. Agora, faz isso. Começa por aí, abre uma conta no seu nome mesmo, só que essa conta você só deixa 100% do teu consultório. E o resto fica da pessoa física, o teu, aí é outro departamento. Você vai fazer o que você quiser, como está fazendo. Só que o do consultório você vai ter controle 100%. Você sabe o que entrou no consultório e o que saiu do consultório. Ok? Começa aí, já começa a organização financeira, ok? Então, seguinte, só resumo rápido aqui. Sozinho, mas com GPS. Qual que é o nosso GPS que a gente usa no consultório? O OPP, tá? Organização, planejamento e processo. A partir do momento que você implementar esses 3 pilares, você começar a desenvolver organização, planejamento e processo dentro do seu consultório, você pode ter certeza que você vai ter aí mais resultado, né? Mais produtividade, mais eficiência e mais resultado, tanto seu quanto da sua equipe. Isso aí. Certo? Mais alguma coisa? Fechamos. Gente, então por hoje é só, mais uma live. Espero que seja um conteúdo que favoreça aí o seu consultório, os seus conhecimentos, e te espero de novo na próxima live. Obrigada. Valeu!